Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 6. Apenas esse texto aí, esses versículos, Marcos 6, de 1 até o 6. Diz aí o texto. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Pai, nós te agradecemos esse texto da Escritura. Te agradecemos por tua palavra, por quem Jesus é. Nós te agradecemos pelas lições que nós podemos aprender desse texto aqui. Obrigado, Pai, porque nós aqui cantamos, nós aqui entoamos louvores, colocando o nome de Jesus acima de qualquer outro nome. E é esta a função da igreja. Porque está escrito isso, que não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso cremos que esse nome é Jesus. E como nós cantamos literalmente o texto de Filipenses, Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, nós não queremos celebrar aqui essa noite homens, a nós mesmos, nós não queremos celebrar essa noite ninguém, a não ser Jesus. Louvado seja o nome dele, porque cremos que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pai, nós precisamos de Ti, da Tua graça, para que possamos expor a Tua palavra, para que possamos falar dela, porque sem Jesus nada somos, nada fazemos. E oramos então assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos felizes quando nós temos conjuntos, convidados, né? E aqui o projeto JC, e nós precisamos muitas vezes acompanhar algumas inovações, né? Quando nós olhamos para o cristianismo dos nossos avós, dos nossos pais, alguns cânticos iguais a esses eram proibidos, né? E hoje eu vejo a igreja de Cristo se dinamizando, entendendo que a igreja é isso. Nós não esquecemos jamais dos nossos hinos. Domingo passado foi um domingo de culto de hinos, de ceia, de coral. Nós temos aqui 2 vezes por mês o conjunto da igreja, 2 conjuntos da igreja, e abrimos também para que irmãos de fora venham. Mas o que eu mais gostei é que vocês cantaram Jesus o tempo inteiro. Não sei quem escolheu o repertório. Eu creio que foi o Mário, porque ele conhece a gente. Mas essa igreja tem como objetivo tornar famoso sempre o nome de Jesus, porque não há outro. Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, excluindo tudo que não é Ele. E Jesus é o nome a ser exaltado aqui essa noite. Por isso que nós gostamos de falar de Jesus. Ixi, então o pastor só prega os 4 evangelhos? Não, eu gosto de pregar a Bíblia toda, porque toda a Bíblia tem esse assunto, falar de Jesus, do Senhor Jesus, exaltar a sua glória. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos Jesus, lá na criação, como Criador, porque está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então vamos caminhar, vamos olhar para os patriarcas, mas Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou.
E que Abraão viu o Senhor e se alegrou. Então nós olhamos, caminhando para a história de Moisés, e nós vemos que Moisés era um tipo, uma figura que representava o próprio Cristo, porque 14 características da vida de Moisés estão relacionadas ao nome de Jesus, exatamente as mesmas, porque está escrito que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Então você olha para a história de Jacó, por exemplo, ele lutou com Deus. Mas quando você lê Gênesis 32, de 22 a 32, aquela pessoa que luta com Jacó é o próprio Cristo. Então toda a Bíblia, só citei aqui alguns exemplos, nós poderíamos citar muitos. Ela tem um assunto só, mostrar o Salvador do mundo, da humanidade, que é o Senhor Jesus. Por isso queremos dar glórias a Ele essa noite, porque sem Jesus nós não somos nada. Essa é a função da igreja, celebrar Jesus. Dentro, quando nós estamos juntos, louvando a Deus juntos, nós temos um irmão que é batista, alguns irmãos aqui da Assembleia, irmãos de outras igrejas irmãs presbiterianas também, e é gostoso louvar junto, sem bandeira. É gostoso louvar junto com a bandeira do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nós queremos adorar essa noite, por tudo aquilo que Ele é. Jesus está em Nazaré. Em Marcos 6 diz que Jesus estava em Nazaré. É interessante que Jesus em Nazaré parte, da onde ele estava. Se você continuar lendo um pouquinho Marcos 5 para trás, Jesus tem alguns entraves aí, alguns problemas. Primeiro, ele cura um endemoniado, um homem que tinha uma legião de demônios dentro dele. E não eram poucos, eram muitos, uma legião, muitos. E depois, então, que Jesus faz essa cura, as pessoas daquela cidade, daquele lugar, rejeitam o Senhor Jesus e ele é praticamente expulso daquele lugar. E Jesus mal atravessa a cidade, chega na praia. Quando chega na praia, uma multidão cerca Jesus. Jesus fica comprimido. Eu fico imaginando você no metrô-sé, ou estando perto do Roberto Carlos, e você está ali no aeroporto, um monte de gente comprimida. Essa era a sensação de Jesus na praia, assim que ele chega. E logo vem o chefe da sinagoga, olha, minha filha está morrendo, e você precisa ir lá, impor as mãos sobre ela, e ela vai viver. Quando Jesus chega naquele lugar, a menina de 12 anos já estava morta. E Jesus diz para o pai, calma, ela só dorme. E aquelas pessoas começaram a rir de Jesus. E Jesus, então, ressuscita aquela menina. Imagina, uma legião de demônios, um enfermo, e no meio do caminho entre a praia e a casa de Jairo, uma mulher hemorrágica toca Jesus por trás, e Jesus sente sair dele virtude, e aquela mulher é curada. Anos e anos com uma hemorragia incurável. E Jesus então parte dali. E quando chega em Nazaré, seus discípulos o acompanham, é sábado, e Jesus vai para a sinagoga ensinar. Jesus vai para ensinar na sinagoga. Eu fico imaginando uma aula de escola dominical de Jesus. Que beleza! Imagina Jesus aqui e falar assim, irmãos, abram as Bíblias de vocês, agora em Isaías 61. Abra aí. Foi isso que Jesus fez. Deram o texto de Isaías 61 e Jesus abre diante deles. Acompanha aí, presta atenção, eu vou ler esse texto para vocês. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e a curar os enfermos de coração, e a pregar boas novas aos cativos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os algemados e a consolar os que choram, e a colocar sobre os que Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de pranto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Jesus lê esse texto com eles. E todos na sinagoga têm os olhos fitos nele, olhando para ele, encarando o Senhor. E quando as pessoas estão olhando para Jesus, Jesus diz, presta atenção no que vocês ouviram. Tudo isso que vocês ouviram se cumpriu em mim. Todo mundo está olhando para Jesus.
Essa é a narração de Lucas, mas Marcos vai dar uma narração mais simples. Chegando o sábado, 6:2, passou a ensinar, certo? Na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? De onde vêm essas coisas que ele ensina? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E que como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele não só ensinava, como ele ensinava com sabedoria, as pessoas se admiravam, mas, muito mais ainda, milagres. Havia ali milagres. Interessante. E começaram a se perguntar: não é este o carpinteiro? Esse aí não é o carpinteiro? Como é que carpinteiro ensina essas coisas? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E aí vai dar o nome. Irmão de Tiago, irmão de José Júnior, que o pai de Jesus não era José? Tem aqui o Júnior. Olha aí. Não é esse irmão de Tiago, do Juninho, Judas, Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mais ainda, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua terra, e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O Evangelho de Mateus vai dizer assim: e não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, por conta da dureza do coração deles. Mais ainda, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, Jesus percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Algumas lições aqui que eu queria deixar com você. Primeiro, viram em Jesus fonte de sabedoria. Eles olharam para Jesus em Nazaré e pensaram e argumentaram: este homem é sábio. Ele é sábio. Talvez você precise de sabedoria. Sabedoria tem nome, 1 Coríntios 1:30. Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria. Sabedoria tem nome, Jesus. Viram em Jesus autoridade e poder para realizar milagres. Eles já tinham ouvido falar da fama de Jesus, que ele ressuscitou mortos, que ele abriu os olhos aos cegos, que ele curou uma mulher hemorrágica, que ele libertou um homem possesso por uma legião de demônios. Viram em Jesus autoridade e poder para libertar, para curar, para fazer milagre. Mas é interessante que sábado Jesus não estava fazendo milagre, ele estava ensinando. Jesus estava ensinando porque existe uma ordem do próprio Jesus em Mateus 11. Aprendei de mim. Você quer milagre na tua vida? Você quer autoridade de Jesus na tua vida? Aprenda quem Jesus é, conheça-o. Há muitos crentes que não conhecem Jesus, não querem conhecer Jesus e sofrem. Mas eles sabiam quem Jesus era. Dá uma olhadinha para o texto, você vai ver que eles sabiam a família de Jesus. Ele era filho de Maria, mas não citaram José. Onde estava José? Diz a tradição, a Bíblia não fala, que provavelmente Maria tornou-se viúva muito cedo. Talvez Jesus tenha perdido o pai legal, o seu pai não biológico, mas o seu pai adotivo, José, quando Jesus talvez fosse ainda um menino. Quando voltaram do Egito, pouco tempo depois, a Bíblia não fala. Depois dos 12 anos, Jesus talvez era um adolescente, menino, e perdeu o pai. Porque vai aparecer Maria sem José durante um bom tempo, e na cruz, Jesus diz para João: leva ela para casa. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Citaram o nome dos irmãos de Jesus, nome a nome. Tiago, José Júnior, Judas, Simão. E as suas irmãs. E as pessoas ali se escandalizavam de quem era Jesus. Se escandalizaram do nome de Jesus. Jesus vira para
Para eles, pedra de tropeço. Esse homem é estranho, esse Jesus é estranho. Por quê? Eram pessoas duras. Eram pessoas de coração de pedra. Pessoas que não honravam aquele que era digno de honra. Não reconheceram, não creram nele. Se você der uma olhadinha no Evangelho de Lucas, depois desse evento aqui, Jesus fala que ele é o Messias prometido, que ele era o Cristo. Eles levam Jesus para o cume de um monte em Nazaré e iam empurrá-lo. Mas Jesus escapa do meio deles e vai embora. Jesus se admirou da incredulidade daquele lugar onde ele fora criado, onde ele passou os seus dias, onde Jesus brincava, onde Jesus ajudava o Pai, onde Jesus via as crianças correndo para lá e para cá. Agora era a cidade que rejeitava o Senhor. O coração deles era duro. E foi Jesus que disse em João 8, quem não honra o Filho, não honra tampouco o Pai. Havia mágoas, se você olhar o verso 4. Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Provavelmente havia mágoas, porque Jesus nunca mandou recado para ninguém. Jesus dizia exatamente o que precisava ser dito, o que as pessoas precisavam ouvir. Quantas vezes ele disse para os fariseus, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês examinam as Escrituras porque acreditam que na Escritura podem alcançar vida eterna, mas é a Escritura que diz, ou que testifica de mim, ao meu respeito. Foi Jesus que disse, quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta comigo espalha. Ou eu estou com Cristo ou não. Talvez Jesus, no meio de seus irmãos, na sua infância, ele falava quem era o pai para ele, que convinha para ele estar na casa do pai, e ele disse isso aos 12 anos. Havia ali mágoa, havia naquela cidade mágoa. Tentaram matar aquele que ensinava sábado após sábado, prometendo liberdade aos cativos. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Se encheram de ira contra aquele que disse, eu sou. Contra aquele que fez o bem, que curou, que fez milagres para tanta gente. Não creram. Havia ali mágoa contra o Cristo da Bíblia. E quando eu fico magoado com Cristo, eu fico imaginando como eu fico magoado com o meu próximo. Conhece gente dura? Conhece gente sem perdão? Conhece gente implacável? Conhece gente que não perdoa? Se vê o mendigo no chão, caído, é capaz de chutar a cara dele. Conhece gente assim? Eram as pessoas de Nazaré. Duras. E o apóstolo que escreveu Hebreus disse, não haja entre vós nenhuma raiz de amargura. Sabe o que é raiz de amargura? É quando eu deixo o sol nascer sobre a minha ira e aquilo vai um dia, vai 2, vai 3 e eu não perdoo nunca. E eu não quero perdoar isso nunca. Havia ali isso, pessoas que não perdoavam mais. Conta-se uma história que um homem fundou uma igreja, 2 pastores fundaram uma igreja, a igreja começou pequena. Aquela igreja, então, tinha mais ou menos 10 pessoas no início. Depois de alguns... Eu vou pedir para não ligar esse, por gentileza. Eu fiz escova, eu não quero atrapalhar o meu cabelo. Obrigado, Douglas. Então, aquelas pessoas ali fundaram aquela igreja. E ao fundar aquela igreja que tinha 10, que tinha 20, que tinha 30, agora passa a ter 100, passa a ter 500, passa a ter 1.000, e a igreja se tornou uma mega igreja com 5.000 pessoas. E aqueles 2 que fundaram aquele trabalho eram pessoas sérias, pessoas compromissadas, mas começaram a perder um contato um com o outro. Até que a esposa de um deles foi para o hospital, ficou doente, o filho sofreu um acidente. E esse pastor fica incomodado.
e diz: eu vou te visitar essa semana, eu preciso ir à sua casa. E quando ele vai para a casa dele, ele é tomado por aquele ímpeto de visitá-lo, ele não marca a visita, olha, eu vou aí dia tal, tal hora. Ele simplesmente vai. Senhor, se for do seu agrado que eu vá visitar o meu irmão, eu vou tocar a campainha, ele vai atender. Se não, não deixa eu ir. E ele toca a campainha, aquele irmão abre a porta, dá de cara com ele, assustado, um arregalado do lado de lá e o outro com os olhos arregalados do lado de cá. O que você quer? Eu vim fazer uma visita. Você está estranho comigo. Você passa por mim como se eu não existisse. E nós começamos esse trabalho juntos, e ele está muito grande. O que você tem? Ele disse: minha esposa ficou doente. Quase morreu no hospital, você não foi me visitar. Você não foi visitá-la. Meu filho sofreu um acidente, ficou em coma no hospital. Graças a Deus ele está bem. Você não foi me visitar. Eu senti tua falta, amigo. Onde você anda? E aquele visitador que narra essas palavras, ele olha bem para o irmão e diz: fica de pé. Fica de pé. Chega bem perto dele, olha bem no olho dele e diz: você me perdoa? Por favor, você me perdoa? E ali eles se abraçaram, choraram, restabeleceram o relacionamento de amizade pastoral daqueles fundadores de igreja. Os irmãos de Nazaré não viram muitos milagres ali, porque o coração deles era duro. Não era um coração que perdoava. Você quer o milagre de Deus na sua vida? Precisa perdoar, querida. Você precisa perdoar. Eu não sei para quem vai isso que eu estou dizendo. Mas quando nós preparamos isso, eu não pensei em perdoar ninguém, mas eu acho que talvez algumas pessoas precisam me perdoar, talvez. Porque pastores erram. Eu erro. Não porque eu quero, mas precisamos perdoar. Precisamos estar dispostos a essa palavrinha perdão. Sabe por quê? Relacionamentos se desgastam. Relacionamento entre marido e mulher se desgasta. Relacionamento entre pais e filhos às vezes se desgasta. Às vezes eu me pego falando: mas esse menino é chato, essa menina não para. Desgasta. E às vezes a criança está pensando isso do pai ou da mãe. Ele não larga do meu pé. Eu já arrumei o quarto. Eu já fiz o que eu já lavei a louça. Eu nunca vi um filho pequenininho lavar a louça feliz. Ele quer sujar 200 pratos. Mas ele não. Você pede, dá para você lavar o prato e guardar. Meu pai me odeia. Agora está na moda, não pode pedir isso para criança, parece que é crime, né? Pode lavar o seu pratinho, meu filho. Não, a lei diz que eu não posso. Lave você. Pequenos trabalhos domésticos que ajudam uma criança, né? Como arrumar a cama. Como eu dei trabalho para minha mãe. Chego, filho, arruma a cama. Né? Filho, arruma a cama, arruma seu quarto. Joga o lixo no lixo. Apaga a luz, você deixou a luz acesa. E os relacionamentos às vezes se desgastam por mínimas coisas. E entre irmãos, às vezes, os relacionamentos desgastam. Há irmãos que chegam aqui na IPBI e se encantam, se apaixonam. Eita, igreja boa! Fui bem acolhido. O pastor me deu um beijo no rosto, falou: olha, você é bem-vindo aqui. Começa a conviver. E começa a coisa, não é bem assim, né? Estou cansado. Aquele irmão era tão bonzinho, agora ele está estranho. E os relacionamentos se desgastam, cansam. Os interesses mudam, as rotas mudam, os objetivos, as metas mudam. Interessante. E nós precisamos entender. Mas a essência do Evangelho não. Pega um hino que nós cantamos aqui, tão ritmado como nós cantamos, e um hino antigo, exaltando o Senhor Jesus, nós vemos que não muda. A essência não pode mudar jamais. Talvez a estratégia sim, mas a essência jamais. Temos que tomar cuidado que Cristo não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não muda. Ele não muda.
Às vezes basta um telefonema. Basta um telefonema. Irmão, eu estou ligando para saber como você está. Você já fez isso no último mês? Irmã, eu quero saber como você está e dizer simplesmente que Jesus ama você. Porque nós simplesmente somos atropelados pela vida. Essa semana eu tomava um café com uma amiga, ela diz, nós já estamos no fim de setembro. Eu falei, pois é, o ano está passando por mim, não eu por ele. E nós vamos vivendo isso, um atropelo. Mas às vezes basta um telefonema, basta um bilhete. Coloca o bilhete no fim do culto, irmão, eu vou orar por você essa semana, põe no bolso dele. Porque a gente não sabe nem o que é bilhete mais, agora é WhatsApp. Mas manda um WhatsApp, manda um torpedo. Tá caro, né? O WhatsApp é mais barato. Manda um e-mail, manda qualquer coisa. Grava uma mensagem. Se tem preguiça de digitar, faz alguma coisa. Às vezes basta isso, basta uma palavra de carinho. Basta uma visita. Fiz uma campanha de visitação aqui, desde o começo do ano. Basta uma visita. Irmão, eu quero te visitar essa semana. Eu vou entrar e sair, eu vou ficar meia hora na sua casa. As pessoas sofrem. Às vezes não nos importamos. Parece que passar por um infarto é uma coisa tão normal, né? Nosso irmão teve um infarto, vamos orar por ele. Que pena. E a vida segue. Senhoras e senhores, desliguem o celular no culto. O WhatsApp é depois, não agora. As pessoas choram. As pessoas choram. As pessoas adoecem. Pessoas erram, caem, prostram-se. E nós não podemos ficar indiferentes. Não é só uma atribuição minha, é de todos nós. Quer ver milagre de Jesus na sua vida? Está disposto a ver o milagre de Jesus? Lá em Nazaré, Jesus não pôde fazer milagres. Não é porque ele não pôde, estou impedido. É porque eram incrédulos. E Jesus não iria perder o tempo dele com gente incrédula, não disposta a olhar quem Jesus é e o perdão que ele dá e olhar para o perdão que ele quer que você dê ao seu próximo. Perdão. Eu preciso perdoar. Raiz de amargura acaba levando à indiferença, maldade, e a um modus vivendi implacável. Nós nos tornamos indiferentes e implacáveis quando há raiz de amargura. Você quer o milagre de Deus? Quer o milagre de Jesus? Perdoe. E perdoar não significa desculpa, viu? A partir de hoje você é meu melhor amigo. Tudo bem aquela canelada ontem que você me deu no futebol, viu, Júnior? Né? Isso não é perdoar e de repente nós vamos sair, você é meu melhor amigo. Mas é um passo de fé. É você resolver a coisa aqui, É dentro do seu coração, eu preciso perdoar. Ficar livre daquela marra do passado que me aprisiona e há anos me consome. Eu tinha um amigo que reformou a casa dele, morava ali no Jardim da Saúde, e em frente à casa dele tinha uma árvore, que eu lembro que a gente era menino, e às vezes eu pegava carona com ele para a escola. E nós dávamos a mão assim na árvore. Ele de um lado da árvore e eu do outro, para a gente ver o tamanho da árvore, e a gente conseguia, bem na ponta do dedo, a gente crescendo, conseguia dar a mão para o outro, para abraçar aquela árvore. E a casa dele era uma casa assim grande, imagina mais ou menos igual o nosso templo aqui. E no fim tinha um banheiro, aqueles banheiros que ficam no fundo do quintal. E eles resolveram fazer uma reforma naquele banheiro. E começaram a cavar, deu um problema ali de tubulação, e logo descobriram um problema. A raiz daquela árvore da rua passou por debaixo da casa e saltou ali no banheiro. E para serrar aquela raiz, que passou por debaixo de uma casa. Raiz de amargura é isso, você não trata um dia, você não trata outro dia, ela vai crescendo, ela vai se enfiando e não sai mais. Passado te incomoda, eu preciso perdoar, talvez é gente daqui, talvez você precisa perdoar alguém daqui.
Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles não conseguiam ver Jesus. E quem não consegue ver Jesus, não consegue ver nem quem está do lado. Jesus Cristo disse: se eu amo odeio ao meu irmão a quem vejo, eu acabo odiando a um Deus a quem eu não vejo. Como pode amar a Deus quem não vê e odiar o irmão a quem vê? A minha incredulidade é muitas vezes fruto daquilo que o meu umbigo é, o meu eu. Você espera perdão? Perdoe. Jesus Cristo diz que aquele que vai oferecer uma oferta no altar e sabe que o irmão tem alguma coisa contra ele, e se o irmão tem alguma coisa contra ele, é porque eu o ofendi. A Bíblia, deixa a tua oferta no altar, vai lá e reconcilia com teu irmão. Você espera perdão? Perdoe. Perdoe. Muitas vezes a incredulidade afasta os milagres da vida cristã. E a incredulidade não nos deixa ver o Cristo. Não nos deixa ver aquele que é o perdão de Deus encarnado, o amor de Deus encarnado, Jesus. Eu queria convidar você a essa palavra, perdão. Talvez você diga, sabe, você não me ligou no meu aniversário. Você não me visitou quando eu estive doente. Você não me deu palavras de incentivo. Você me deu um salgadinho, um copo d'água, um prato de comida. Por isso que nós demos lanche, pessoal da banda. E olha que tem uns aí que devia ter pegado porção dobrada. Você passou reto por mim depois do culto. Você não me disse oi. Tem dia que é difícil. Eu sempre espero bom dia de uma pessoa, não aqui, mas num outro lugar. E às vezes ela fala, às vezes ela não fala. Eu me incomodo um pouco com isso, mas eu tenho orado. Você não me disse boa tarde, boa noite, tudo bem? Você diz. Você liga no aniversário, você visita, você está disposto? Queria convidar você a essa palavra chamada perdão, porque o perdão liberta. A vingança é um momento, o perdão é para a vida toda. Quando você toma um tapa, você quer dar outro, você satisfaz aquele momento. Aquela pessoa que te magoou, às vezes você fica pensando, tomara que sofra muito, mas não é isso que Jesus te ensinou. Jesus te ensinou a perdoar, exercer perdão, exercer amor. Eu queria convidar você a fazer isso essa noite. Pedir para o conjunto ir lá, começar a tocar uma música que vai no coração deles. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, viu? Já dizia o filósofo Faustão. Vai lá, irmão. Pensa que é só o lanche? Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Perdão. Enquanto eles começam, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Coloque-se diante de Jesus, aquele que ali em Nazaré não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade deles. Está com os olhos impedidos de olhar para Jesus? Está triste com o Senhor? Eu queria que você, então, pensasse que o Senhor Jesus veio para dar perdão. O Senhor Jesus veio para isso. Você está magoado com alguém? Talvez você esteja magoado com alguém. Talvez é alguma coisa lá do seu passado que dói. Talvez seja alguma coisa lá do fundo do baú, lá nas profundezas da terra, uma raiz muito grande. E Jesus está dizendo, perdoe. Talvez você tenha ouvido falar da história de Corrie ten Boom, no campo de concentração. Viu a sua irmã ser espancada por uma soldado nazista. E quando estava numa igreja,
pregando sobre perdão. Essa mulher ex-nazista disse: o seu Deus é capaz de me perdoar. E naquele momento ela sentiu a oportunidade de perdoar. Ela abraçou aquela senhora. Em nome de Jesus, é tempo de perdão. Eu queria fazer duas propostas. A primeira: meus olhos estão impedidos de olhar para Jesus, e Jesus quer que você olhe para Ele. Eu preciso olhar para Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero só orar com você. Meus olhos estão impedidos de olhar para o Cristo, e eu preciso olhar para Ele. Eu preciso ter mais fé. Só para me salvar. E o segundo momento, em nome de Jesus, se você precisa perdoar alguém, quem quer que seja, fique de pé, eu quero orar por você. Diga: Jesus, eu preciso perdoar. Eu tenho mágoa, preciso tirar isso de mim. Em nome de Jesus, eu quero perdoar. Não importa a consequência, não importa quem é você com Cristo. Senhor, eu só quero tirar isso de mim. Eu não quero ter mais raiva, eu não quero ter mais ódio, eu não quero mais ter tristeza, porque eu quero o milagre de Jesus na minha vida. E se eu não perdoar, eu não vou ter. Você quer o milagre de Deus na sua vida? Perdoe, assim como Cristo te perdoou. Há mais alguém? Fica de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque de pé, eu quero orar por você. Pai, eis diante de Ti esses irmãos, dizendo: Senhor, eu quero perdoar. Eu quero virar essa página na minha vida e enterrá-la no passado. Eu quero a cura, Senhor, eu quero o Teu milagre na minha vida. Mas às vezes os meus olhos estão como que impedidos de Te ver, porque eu não quero perdoar, eu não quero olhar para Jesus, mas hoje eu quero pela fé e eu vou dar esse passo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eis aqui esses irmãos diante de Ti, querendo exercer perdão, paz, um passo novo, um passo adiante. Ministra perdão nessas vidas, cura, para que vejam o milagre do Senhor. Que o Senhor é Deus, que o Senhor transforma, que Jesus faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo por esse momento, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para que toda a igreja fique de pé, vamos louvar com os irmãos esse cântico.
presença me sacia, a verdadeira alegria encontrei em ti. Teu amor mudou minha vida, tirou-me da escuridão. Ninguém me ama como meu Senhor Jesus. Quem daria sua vida por mim? Morreu numa cruz em meu lugar, se esvaziou só pra me salvar. Não quero viver longe de ti, tua presença me sacia, a verdadeira alegria encontrei em ti. Eu quero viver, eu quero viver, não quero viver longe de ti, tua presença me sacia, a verdadeira alegria encontrei em ti. Tua presença me sacia, a verdadeira alegria encontrei em ti. Não quero viver longe de ti, tua presença me sacia, a verdadeira alegria encontrei em ti. Não quero viver longe de ti, tua presença me sacia, a verdadeira me sacia, a verdadeira alegria encontrei em ti. Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto dado a ti, porque Jesus é alegria, verdadeira alegria. Pai, nossos olhos estejam em ti essa semana. Os nossos olhos, Senhor, estejam no perdão, para experimentarmos o milagre do Senhor. Não o milagre que a gente quer, mas que o Senhor quer. Ali em Nazaré foram poucos que tiveram o privilégio de ver o Senhor. Mas nós queremos ver a Jesus. Nós desejamos ver o Senhor. Louvado seja o teu nome. Que a nossa vida seja uma vida liberta de tudo que nos incomoda e que possamos olhar para o Cristo,
autor e consumador da fé, e olharmos para o nosso irmão, especialmente para o nosso irmão, como Jesus olha, como Jesus já o vê. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria cantar com a igreja a primeira música que eles cantaram, que era uma música da minha época de adolescente. Você tirou do baú assim, ó, que fala da volta de Jesus. Assim que acabar, nós vamos cantar de forma bem alegre. Eu estarei à porta para te dar um abraço. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. A gente cantava com gesto. Isso aí eu não vou fazer aqui porque eu já estou mais velho, né? Mas eu lembro alguns aí que cantavam isso comigo, né? Vamos cantar com alegria. É promessa. Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, quem aqui vai ficar contente? Levanta a mão. Vocês vão todos ficar aqui. Eu vou contente com ele. Tá bom? É isso aí. Ele voltará.
Aleluia.